Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Amanda mais uma vez com vocês. Vamos gravar nossa aula de número 27, a nossa aula sobre sais, funções inorgânicas ainda. Já falamos sobre ácidos, sobre bases, que é fundamental para essa aula de hoje, que é sobre sais inorgânicos. Fechou? Pessoal, o que são sais? São substâncias iônicas, formadas a partir de uma ligação iônica. São sólidas a temperatura ambiente de sabor salgado. A maioria de sabor salgado, mas a maioria também é venenosa. Entenderam? Que dissociam-se em água, liberando íons. Íons completamente diferentes de H+, e de OH-. É importante falar sobre isso. Por quê? Porque o ácido libera H+, a base libera OH-, e os sais liberam íons diferentes de H+ e OH-. Fechou? Olha essas reações de dissociação aqui desses sais. Eu tenho um sal NaCl, que é o nosso cloreto de sódio, que é o principal componente do sal de cozinha. Ele se dissocia em dois íons, Na e Cl-. Por que o Na é o mais? Porque o Na é da família 1. Carga mais 1, doa um elétron. E por que o Cl é menos? Porque o Cl é da família 17. Ele puxa mais elétrons para si, então ele é um eletronegativo. Beleza, professora Amanda. Se eu tenho aqui NH4Cl, cloreto de amônio, NH4+, Cl-. E se eu tenho aqui NaHCO3, bicarbonato de sódio, eu tenho Na+, HCO3-. E o Al2SO4-3, 2Al mais 3 e 3SO4 menos 2. Tá, gente? Tudo com as suas cargas, com os seus NOx. Tá. Qual é a fórmula geral dos sais? Quando eu vou montar a fórmula do sal, eu tenho que pegar o NOx do cátion e o NOx do ânion, por exemplo, aqui, e fazer aquele escorregador. Vamos ver aqui no meu quadro? Vamos juntos? Pessoal, eu tenho o exemplo do Na+, do PO4-3. Agora vamos para o quadro, como eu disse. Tá. Eu tenho aqui Na mais 1. E eu tenho... Vou pegar outro canetão, esse aqui tá ruim. Eu tenho o Na mais 1 e o PO4 menos 3. O que eu faço? Escorrega, escorrega. Como vai ficar a fórmula desse sal? O 3 vem para cá para o Na, Na3, e o 1 vai para o PO4. PO4. Na3, PO4. Qual que é o próximo exemplo, professora Amanda? O próximo exemplo é Al mais 3, SO4 mais 2. Al mais 3, SO4 mais 2. Vamos fazer junto. Al mais 3 e o SO4 mais menos 2, né? Perdão. Faz o escorregador. Al mais 3, SO4 menos 2. Escorregador. O Al vai ficar com o NOx do SO4, que é 2. E o SO4 vai ficar com o NOx do Al, que é 3. Então vai ficar Al2, SO4, 3. Essa é a fórmula do meu sal. Então, assim que eu faço a fórmula geral dos sais. Fechou, professora Amanda? Fechou. Próximo. Quais são os principais sais que a gente usa no nosso dia a dia, que estão presentes na nossa vida? Pessoal, mais importante de todos, que vocês já ouviram falar 1000 vezes, quando eu falo sobre sais, você lembra dele, já dá uma fominha, né? Nessa hora aqui, que eu tô gravando já a minha terceira aula do dia, já tô com uma fominha, lembrando de sal ainda de cozinha, vendo falta de bolo, vendo falta de ovo. Meu Deus do céu, professora Amanda. Tá. O NaCl, que é o cloreto de sódio, que é o principal componente do sal de cozinha. Tá, gente? Principal. Onde eu encontro ele, professora Amanda? Na água do mar. Ele é encontrado, tá, gente? Na água do mar. E ele é retirado de lá a partir de separação de misturas, separando os sais da água do mar. Não é só ele o único sal que tem na água do mar, não. Existem vários outros sais lá, tá, gente? Tá, tem também o carbonato de cálcio, que é o CaCO3. Ele é encontrado aonde? No mármore, no calcário, nas cascas de ovo, nos corais, nas conchas. Entenderam? Sim, professora Amanda. Tem também o bicarbonato de sódio, que é importantíssimo. Ele é encontrado aonde?
em antiácidos, no fermento de bolos. Ele que faz a reação lá na massa do bolo e libera CO2, esse bicarbonato. O bicarbonato também, como antiácido, faz a reação e libera CO2 na água quando faz aquela borbulhinha, quando a gente vai tomar o antiácido que a gente compra, o efervescente, tem bicarbonato lá dentro. Ele está presente em talcos, em desodorantes, entenderam? Tá. E também o sulfato de cálcio, que está presente aonde? No gesso. Não só no gesso também, na fabricação de giz também escolar. Tá, gente? Tá? Eu já vi, professora Amanda, que existe vários sais. Não é só o NaCl sal de cozinha, não. Existem muitos outros sais por aí. A maioria dos sais são encontrados aonde? Em rochas, tá, gente? Maioria. Mas alguns também a partir da reação de neutralização em laboratório, que é uma reação onde eu pego um ácido e uma base e produzo um sal. A gente vai ver isso aqui na nossa aula hoje ainda. Os sais são classificados conforme algumas características, assim como os ácidos e assim como as bases foram também. Um sal, ele pode ser chamado de oxigeno-sal ou sais oxigenados ou oxissais, quando eles são derivados de oxiácidos e contém oxigênio na molécula. Tá, gente? Então, quando é que eu vou ter um oxigenossal? Quando ele tiver oxigênio na molécula. Por exemplo, CaSO4, CaCO3, KNO3. Não tem oxigênio na molécula? Então, eles são oxigenossais ou sais oxigenados ou oxissais. Tudo a mesma coisa. E quando que eles são sais não oxigenados ou aloides? São aqueles derivados de hidrácidos, NaCl, NaI, KBr, tá? KI, esses são sais não oxigenados ou aloides, que não têm oxigênio na molécula, beleza? Tá, professora Amanda, qual a outra classificação dos sais? Eles podem ser classificados quanto à presença de H+, ou OH- no composto do sal. Quando que o sal é normal? Quando ele não tem H+, nem OH- em sua molécula, em seu composto iônico. Eles são neutros. Eles são feitos a partir da neutralização total, completa, ácido-base. Então, como que eu formo um sal? A partir da neutralização entre um ácido e uma base. Aí eu vou formar sal e água, tá, gente? É muito importante isso aqui. Então, a neutralização completa entre um ácido e uma base vai me dar um sal neutro e uma água, molécula de água. Um sal onde eu não tenho H nem OH nele ainda, mas ele foi totalmente neutralizado. Ele foi formado a partir de uma neutralização total de um ácido com uma base. Então, eu tenho aqui HCl com NaCl. O H e o OH, eles vão se juntar, neutralizando-se, formando a molécula de H2O. E o Na e o Cl se juntam formando um sal. O Na e o Cl juntam se formando um sal é reação de salinação. E o H+ e o OH- se juntam formando uma neutralização. Beleza. Mais uma reação de neutralização. Ácido sulfúrico e hidróxido de cálcio. O H2 e o OH2 aqui vão se juntar e formar duas moléculas de água. Por que duas? Porque eu tenho 2H+ e duas hidroxilas, então é duas moléculas de água. E um sal formado a partir do cálcio e do SO4, sulfato de cálcio. Tá, e quando eu tenho aqui HMNO4, permanganato de potássio, não, esqueci o nome desse aqui, mas eu acho que é um ácido permanídrico, alguma coisa assim. Depois a gente vai pesquisar o nome desse ácido. Mas a gente reage ele com essa base, com esse hidróxido de ferro, e eu vou formar o quê? Esse sal e vou formar 3 moléculas de água. Por que 3 de água? Porque eu tenho 3H+, e 3 hidróxidos. Eu tenho aqui 3H3PO4 e 3MgOH2. Eu vou formar aqui um sal e água, a mesma coisa aqui embaixo. Então, a reação de neutralização total é quando neutraliza totalmente o ácido e a base, formando sal e água. Agora eu tenho neutralizações parciais. As parciais vão ainda conter hidrogênio, H+, ou OH- na molécula do sal. Por exemplo, essa aqui vai me dar um sal ácido, porque foi uma neutralização parcial do ácido. O ácido não se neutralizou completamente. Então eu tinha aqui H3PO4, não é H3? Tem um H mais 2 aqui, H3PO4. Ele reagiu com NaOH. Eu tenho só um OH, então eu vou neutralizar só um H. Vai sobrar o quê?
2 Hs. Então, vai ficar NaH2PO4. Se sobrou H2, sobrou H+. Se sobrou H+, ele é um sal ácido. A mesma coisa aqui embaixo. Eu tinha H3 mais um H, H4. E eu tenho aqui 3 OH. Se eu tenho 3 OH, vou neutralizar 3 Hs. Vai sobrar um H só. Sobrou esse 1H na molécula do meu sal. Formou, então, um sal ácido. Quando sobra H+, no meu sal, ele é um sal ácido. E ele é produzido a partir da neutralização parcial de um ácido. A base neutralizou totalmente, mas o ácido não. Tá, e quando é um sal básico? Quando sobra OH no composto do sal. Neutralização parcial da base. Nesse caso, eu tenho um H+, e eu tenho 4 OH-. Esse OH3, e eu tenho mais um OH aqui. Se eu tenho só um H+, vou neutralizar só um OH. Vai sobrar quantos OHs? 3. Sobrou 3 OHs aqui. Se sobrou 3 OH, sobrou hidroxila na molécula do sal, é um sal básico. A mesma coisa aqui embaixo. Eu tenho um H+, e aqui eu tenho 2 OHs. Ele neutralizou só um OH, porque eu tenho só um H+. Sobrou um OH na molécula do sal. Então, foi uma neutralização parcial da base. Sobrou hidroxila. Então, formou um sal básico. Fechou, professora Amanda? Entendemos. Ele pode ser classificado quanto ao número de elementos constituintes. Se ele é formado só de 2 elementos, por exemplo, Na e Cl. 2 elementos, Na e Cl, é um sal binário. Se ele é formado por 3 elementos, por exemplo ali, cálcio, carbono e oxigênio, CaCO3, é um sal ternário. E se ele é formado por 4 elementos, por exemplo ali, NaHCO3, NaHCO3, ele é um sal quaternário. Fechou? Fechou, professora Amanda? E quanto à presença de água em seu retículo, se ele é um sal hidratado ou não. Quando que eu vou ter um sal hidratado? Quando eu tiver água junto da molécula do composto do sal. O que é esse sal aqui? É um sulfato de cálcio. E ele tem 2 moléculas de água, então ele é um sal dihidratado, porque tem 2 moléculas de água. Eu tenho aqui um sulfato de alumínio, e ele é um N hidratado. Não colocou quantas moléculas de água que tem. Se tivesse 3, seria trihidratado. Entenderam? Mas colocou N, então ele é N hidratado. E se ele não tem água, ele é um sal anidro. Anidro quer dizer sem água, não hidratado. Exemplo, CaSO3, CaCO3, sem água, só não tem aquela vezes H2O. Não tendo, é anidro. Tendo vezes H2O, é hidratado. Fechou? Fechou, professora Amanda. Como que eu dou nome para os sais? O sal, pessoal, ele vai derivar o nome dele a partir do ácido correspondente da reação de neutralização. Se o sal era hídrico, o ácido era hídrico, por exemplo, ácido clorídrico, o meu sal vai ser cloreto. Se o meu ácido era oso, cloroso, o meu sal vai ser clorito. E se o meu ácido era clórico, o meu sal vai ser clorato. Depende de qual era o meu ácido, tá? Eu coloquei alguns exemplos aqui. O mesmo que eu falei agora há pouco. Se o meu ácido era ácido clorídrico, que reagiu com hidróxido de sódio, vai ser clorídrico, vai ser cloreto de sódio. Se o meu ácido era nitroso, por exemplo aqui, ácido nitroso, aí formou nitrito de potássio, porque oso forma itro. Então vai ficar nitrito de potássio, que aqui era do nitrato, do nitroso, né? E se aqui ortofosfórico terminou em ico, aqui vai ser ortofosfato, vai terminar em ato. Termina em ico, termina em ato. Entendeu? Então eu tenho que lembrar o quê? Eu tenho que olhar o quê? Quem é o ácido que está formando o meu sal? Qual a terminação do nome dele? Tem que voltar na aula de ácido e olhar como que é a nomenclatura de ácidos. Beleza? Beleza, professora Amanda? Tá. E a nomenclatura dos sais hidrogenossais. O que é hidrogenossais, professora Amanda? Aquele que sobra H na molécula. Sais ácidos. Eu coloco o nome hidrogeno ou monohidrogeno, quando eu tenho um só hidrogênio no meio da molécula do sal. Olha esse exemplo aqui. KHSO4. Monohidrogeno sulfato de potássio. Monohidrogeno sulfato de potássio. Se eu tenho 2 Hs de hidrogeno fosfato de potássio, nesse caso aqui.
Sempre que o meu sal, pessoal, for derivado de ácidos que tinham 2 hidrogênios ionizáveis de ácidos, eu posso chamar esse sal e ele formar aqui, né, um ácido de sais, né? Um sal ácido, eu vou chamar ele de bi. NHSO4 é derivado do H2SO4. Não é H2SO4 o sal que ele derivou? Então eu chamo ele de bisulfato de sódio. O NaHSO3 derivado do H2SO3. Então eu chamo ele de bisulfito de sódio. E o bicarbonato de sódio, NaHCO3, derivado do H2CO3. Então eu chamo ele de bicarbonato de sódio. Tá? Eu coloco só o bi. Não preciso colocar bi-hidrogeno sulfato. Bi-hidrogeno, não preciso. Tá? Quando ele for derivado de sais que tem 2 hidrogênios ionizáveis. Tá? E quando for hidroxissais ou sais básicos, ou sais básicos mesmo, que sobra OH na hidroxila. Eu pego a molécula dele e coloco a palavra hidroxi. Por exemplo, NaOH2Cl. Não sobrou 2 OHs? Dihidroxicloreto de alumínio. Aqui não sobrou só um OH? Monohidroxicloreto de alumínio. E aqui sobrou só um OH? Monohidroxinitrato de cálcio. Entenderam isso? Quando é hidrogênio, eu coloco hidrogênio. Hidrogênio, quando for H+. E quando for hidroxila, eu coloco hidrox. Beleza. Tá. Solubilidade dos sais. Quem são solúveis, quem são insolúveis, ou praticamente solúveis ou insolúveis em água? A maioria dos sais é solúvel em água, tem alta solubilidade em água. Então, nitratos, nitritos, qualquer um são solúveis em água. Acetatos são insolúveis praticamente. Halogenossais. Quem são os halogenados? São os da família 17. Fluoretos, cloretos, brometos, iodetos, astetos, todos eles são praticamente insolúveis em água, tá bom? Os que são derivados de sulfatos também são praticamente insolúveis. Sulfeto, carbonato, fosfato, demais ânions são solúveis, tá? Exercícios. O sal formado na neutralização do ácido clorídrico por NaOH recebe o nome de. Então eu vou ter ácido clorídrico e hidróxido de amônio. Vamos ver qual vai ser o sal formado? Vamos para o quadro?